Todo mundo me conhece por Everton, da Satcom Direct, mas somos hoje já uma outra empresa. Vou falar um pouquinho, nos próximos minutos, da corporação, uma tendência de mercado, um panorama geral das redes de satélites e o valor da conectividade para a aviação executiva. Bem, é esperado hoje por todo mundo que aonde nós estejamos conectados, certo? No trabalho, em casa, no carro, no barco, não é diferente voando. Então, vamos imaginar um cenário onde você necessita de uma intranet e algo confiável. Como é que te traz isso para a nossa realidade? Algo novo ainda para todos ainda falam sobre SD. Em dezembro de 24, a GoGo completou a aquisição da Satcom Direct. Ainda estamos num processo de reformulação da nossa marca, agora para GoGo, não mais GoGo Business Aviation ou Satcom Direct. Hoje essas duas empresas fundidas, então imagina a GoGo norte-americana, focada na excelência de atendimento ao cliente para o mercado de aviação de aviões menores, a Satcom Direct também focada no mercado de provimento de conexão por satélite para aviões maiores, com uma cobertura global. As duas empresas combinadas nos traz uma posição muito especial. Hoje temos mais de 11 mil clientes atendidos por nós no mundo, diferentes 100 países. Somos o único provedor de conectividade realmente global, multi-órbita, multifrequência, que nos traz hoje realmente para um nível diferente, muito atrativo para esse mercado. No portfólio combinado das duas empresas, temos as grandes operadoras maduras e robustas, como Viasat, Iridium, Inmarsat, Intelsat. Trazemos o nosso novo lançamento através da rede OneWeb, que é a Galileu. Temos até uma antena aqui no hobby, no LOL, para vocês poderem ter uma ideia da dimensão, da evolução da tecnologia. Então, vamos lá. Agora, falar um pouquinho de tendência. Quando, hoje, numa média geral, tá, nós temos quase 4 bilhões de dispositivos, de smartphones conectados no mundo. A necessidade, a demanda por conectividade não para de crescer. Tá? Vamos imaginar um dispositivo mediano, um usuário médio. O dispositivo ele consome hoje média de 20 gigabytes por mês no smartphone. Levando isso para a realidade da aviação executiva, nós temos alguns números interessantes, medidos por nós, através dos usos dos nossos clientes. Tá? Nós temos, em média, o consumo de um TikTok por hora, 800 MB de banda, 800 megabytes pacote de dado trafegado. Um Facebook consome hoje em média de 120 megabytes. O Instagram, todos nós usamos 400 megabytes. O grande impulsionador dessa demanda é vídeo. Todos os consumos hoje se baseiam em vídeo, seja por uma reunião virtual, seja por uma postagem numa mídia, qualquer demanda hoje é impulsionada por vídeo. Medidos numa aeronave de porte médio, nós consumimos em voo em torno de 1,7 GB por hora. Todos os dispositivos conectados, pessoas trabalhando, outras em entretenimento, 1,7 GB por hora. Esse é o número que nossos clientes consomem. 95% desse consumo se baseia em necessita de uma banda, já sai um pouquinho do pacote, vamos para uma banda de velocidade, com a velocidade para poder atender tudo isso. A gente fala em 17 MB download e 2 MB upload. Aqui a gente vê a evolução. Né? Há 6 anos atrás, quando nós tínhamos banda larga no avião, não passava de 4 MB. Hoje a gente fala em 12 para atender uma demanda de quase 100%. Bem, outros consumos medianos, né? Então, navegação na internet, 210, 200 megabytes por hora. Jogos online, entretenimento,
quase 3 gigas por hora. Trabalho em nuvem, Teams, plataforma de trabalho dia a dia, na hora de 1.2 gigabytes. Isso é o que nossos passageiros consomem em voo hoje. Tá? Velocidades que hoje são atendidas por todas as redes de satélites, alta órbita, baixa órbita, média órbita, todas elas que nós temos no nosso portfólio, atendem tranquilamente. Hoje, todas as redes de satélites de alta órbita, por exemplo, já atendem com 25 MB de velocidade, o que é mais do que suficiente. Ter a bordo hoje uma velocidade de 100 e 200 MB é desnecessário, a gente não precisa de tudo isso. O que a aviação executiva hoje demanda é muito mais do que velocidade, confiabilidade, consistência. Mas a velocidade, sim, não deixa de ser importante. Tá? Então, você imagina já, né, olhando para o passado, há 6 anos atrás, nós tínhamos 4 MB. Hoje, a gente já entrega 200 MB no satélite de baixa órbita, o que é impressionante e continua crescendo. Isso não vai parar. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai demandar muito mais. Nossos dispositivos, nosso trabalho vai demandar muito mais velocidade e vai consumir muito mais banda. Indo para um viés um pouco mais educativo, só para poder balizar, todo mundo pergunta, né, mas o que existe, qual é essa sopa de letra, um satélite, o futuro? Aqui a gente tem um panorama bem interessante. Então, nós temos aqui o satélite de alta órbita e baixa órbita. A alta órbita, os satélites mais tradicionais, os primeiros que foram lançados, alta órbita, que hoje ainda em operação e continuam crescendo. Então, vamos pegar na panelinha rapidamente, Iridium, Starlink, Intelsat e OneWeb. Iridium todo mundo conhece, uma rede muito madura, usada para os serviços de segurança a bordo, usa frequência de banda L, satélite de baixa órbita, extremamente confiável, todo mundo voa, faz fãs, Datalink. Starlink, uma empresa de viés pessoal, mas que nasceu para atender pessoas desprovidas economicamente numa área remota e que continua crescendo e usando os serviços e todos os meios e aplicações possíveis. OneWeb, um satélite, uma rede jovem, recém-lançada, de baixa órbita, já com foco na aviação e no foco em governo. Já uma rede que realmente traz uma posição mais corporativa. Temos ainda Inmarsat e Viasat, as duas empresas se fundiram alguns anos atrás. Essas aquisições, como no nosso caso, muito comum para esse segmento e ainda estão em andamento, ainda estão acontecendo. Também com satélites de alta órbita, vários hoje em operação, novos em construções, ou seja, o alta órbita nunca vai deixar de existir, continua crescendo. Mesma coisa para o Intelsat, 13 operações, mais 4 em preparação para lançamento. E temos ainda os novos vizinhos. A Amazon, hoje já está em operação, a Amazon, mundialmente conhecida, a Amazon também nesse segmento de capacidade de satélite, também buscando seu espaço para aviação e para outros mercados. 2 satélites de baixa órbita já em operação. Eles prometem até 2026 mais de 3.000 satélites no ar, operando, entregando cobertura global. O O3B traz uma solução bem interessante, hoje já existente, pouco explorada no nosso meio, são satélites de média órbita. Eles são bem interessantes, também com seus satélites de alta órbita. E a Telesat, mais um novo player, chega em 2027, já com um número interessante de satélites de baixa órbita. Então, aqui a gente consegue ver a evolução, o atual, a gente tem um pouquinho do futuro. Eu não vejo que isso vai parar, isso vai continuar crescendo. Eu não coloquei aqui as operadoras chinesas, que também chegam para poder brigar com o Starlink e outras operadoras para o mercado terrestre, mas que em algum momento chega no nosso mercado, que é a aviação. Bem, com a fusão das duas empresas, nós temos um cenário bem interessante. A gente consegue montar um ecossistema completo. Imagina só, você hoje um operador, você tem uma redundância do seu sistema hidráulico, uma redundância do seu sistema, do seu gerador elétrico. Não é diferente na conectividade. Hoje, boa parte dos nossos clientes
já operam com 2 sistemas de conectividade. Um alta órbita e um baixa órbita. Não ficam desconectados, não podem ficar desconectados, seja por segurança, realmente saúde ou trabalho, mas não ficam. Vem a conexão, a internet a bordo como muito mais do que só lazer. Então a gente tem a operação com todos os satélites, nós podemos prover isso. Dentro das aeronaves, é um ponto muito importante, o que você conecta com os satélites. São antenas novas, modernas, roteadores de cabine, que é o que faz e que entrega realmente o ponto de acesso. Hoje, na combinação das 2 empresas, nós temos a linha Avance, da legada Gogo, Biz Aviation, e o SDR, legado da Satcom Direct, combina todas essas soluções, unificando as plataformas, o que tem de ótimo em cada um deles, a gente funde num único novo produto que a gente começa a lançar agora. Tá? Sem falar da parte mais importante que abrange a todos nós, que é a parte de infraestrutura de solo. Qualquer operação de satélite, se não tiver uma boa estrutura de solo, com cibersegurança, com proteção de dados, com cobertura global, para que você saia da América do Norte, vá para a Europa, volte para a América do Sul, sem ficar descoberto ou sem desconectar. Nós temos casos de clientes que voam da Europa para o Brasil e vice-versa em videochamada e não caem. Isso é uma boa infraestrutura de solo. Então, muito mais do que o satélite, sem uma infraestrutura de solo, não funciona. Fazendo um pouco para a parte prática, né, entendendo os valores dessa utilização em voo, em produtividade, é o primeiro ponto, certo? Ninguém para de mandar e-mail, ninguém para de trabalhar, ninguém para de responder e-mail. Isso, a produtividade de quem está a bordo na aviação de negócios é primordial. A gente vai para a parte dos passageiros, quando voando a lazer, o conforto, a sensação de poder estar conectado, saber da família, compartilhar com a família, traz conforto para quem voa, seja lazer, seja qualquer for a idade. Pontos importantes, tomada de decisão, não só olhando para os passageiros, mas para os tripulantes, para o piloto. Imagina só, você poder ter a meteorologia de uma maneira muito mais precisa no seu destino, do que só além do que você está vendo ali na tua aviônica com o teu radar. Você pode ir ter muito mais informações com uma internet a bordo. Outro ponto importante, poucas pessoas levam em consideração. Se você tem hoje um sistema de médico, você tem um incidente com um passageiro a bordo, você precisa se conectar com um médico remoto. Se você tem internet, você salva o teu passageiro. Se você não tem internet, você não tem o que fazer. Você vai ter que esperar chegar no teu destino para daí chamar um socorro. Então, muito mais do que só ter a internet, é como usá-la, qual confiante é, qual a confiabilidade disto, para que você aplique no seu dia a dia, no seu voo. Vantagens competitivas inúmeras. Vamos imaginar um cenário de um táxi aéreo. Se você tem 2 aviões idênticos para fretar, um com internet e um sem. Passageiro, eu vou no que tem internet. O mesmo avião, o mesmo preço, ou similar, eu vou no que tem internet. Você consegue, é muito mais atraente, atrativo para o teu negócio que os teus aviões sejam bem equipados. Tá? Um ponto importante, muitos hoje operadores já conseguem monetizar um voo. Então você tem internet a bordo, você freta o teu avião, você não arca com o custo da sua internet. Você consegue fazer a bilhetagem, bilhetar o teu passageiro pelos nossos sistemas, de maneira muito fácil, muito tranquila, e você monetiza ainda. Você tira o teu custo fixo, monetiza, traz a satisfação para o teu cliente, o teu negócio continua crescendo. Então, a internet a bordo é muito mais. O que um provedor hoje oferece é muito mais do que a internet. É um ecossistema completo. Quando a gente vai para a parte de revenda, não é diferente. Você ter hoje um avião listado, com intranet e um sem intranet. A liquidez ela é muito maior. Isso é fato, todo mundo sabe. Mas aonde que entra o provedor de serviço nesse cenário?
Bem, a tecnologia ela não para de crescer, certo? Então imagina a procura de um avião no mercado, você é um comprador, a procura de um avião no mercado, você encontra um avião que tem internet de banda larga. Perfeito. A antena é nova, é moderna. O satélite que se conecta com aquela antena, qual a vida útil dele? Ele vai ter vida útil já programada para ser desligado daqui a 1 ano ou 2 anos? Você adquire um avião, faz o investimento, daqui a 1 ano você tem que fazer um retrofit completo no teu avião, porque a tua antena está desatualizada. O satélite está descontinuado, ou a antena não tem mais peças. Nesse momento, o provedor de serviço, além de serviço como internet, ele oferece muito mais. Gera com uma parte de consultoria, porque nós temos o domínio do mercado, temos o domínio do que o mercado vai entregar nos próximos anos, a gente consegue apoiar a venda, a revenda, para que você faça a tua aquisição de forma muito tranquila. Então, um provedor de internet hoje, esse é o valor, é muito mais do que somente o ponto de acesso. E quando a gente vai realmente falar um pouquinho de valor, partindo para uma parte um pouco mais tangível da coisa, o valor de suporte ao cliente operadores. Tá? Então, olha só, é mandatório que nós entregamos uma conectividade confiável de banda larga que atenda às demandas. 12 megas, 25 megas de velocidade que atenda o tráfego de dados. Muito importante que os equipamentos que nós desenvolvemos, nós hoje fabricantes também de equipamentos, de antenas e roteadores, equipamentos que sejam modulares, que atendam a evolução. Então, nós temos hoje uma antena que faz 100 mega, daqui a 1 ano, 2 anos, uma nova antena fará 200 mega de velocidade, 300 mega de velocidade. E o que eu tenho que trocar no meu avião para poder atualizar o meu avião? Eu troco o sistema completo? Não. A gente atualiza por partes, por módulo. Benefício disso, o custo. Tempo de avião parado. Há algum tempo atrás, para fazer uma instalação de uma banda larga, era quase 2 meses de instalação. Hoje a gente faz em 15 dias. Sistemas menores, modulares, mais simples. Os softwares embarcados nos nossos roteadores e nos nossos sistemas, nossos modems, permitem, em primeiro lugar, o suporte proativo para o nosso operador. Então, imagina você em voo, ter uma desconexão, a nossa equipe de suporte automaticamente já percebe aquilo e já começa a trabalhar para entender a origem do problema. Sem que você tenha que pousar o teu avião, aí você nos liga e abre um chamado para um suporte. Então, os softwares eles vão além de somente monitorar, mas também nos ajuda em termos de suporte, cria para toda a operação de solo uma gestão financeira, uma gestão técnica, monitoramento do avião em tempo real, da sua frota. Realmente você unifica a aeronave, o passageiro e a operação de solo. Infraestrutura, como eu disse, hoje toda a infraestrutura demanda proteção cibernética. Os passageiros nesse mercado são as pessoas mais importantes do planeta. Quem voa a bordo do avião executivo são pessoas visadas, que são atacadas por hacker o tempo todo, e não é diferente quando estão a bordo, não é diferente quando estão voando. Nós temos hoje serviços e monitoramos para todos os nossos clientes de banda larga ataques cibernéticos, em tempo real, e mostrando, olha, você foi atacado 50 vezes nesse voo, 100 vezes, e nós tiramos todos os ataques. Tá? Esses são serviços de valores agregados, que realmente traz uma satisfação para o usuário, uma tranquilidade quanto ao suporte que ele tem. Tá? Bem, é tranquilo. Tá? Hoje, o viés da apresentação é um pouco mais educativo, trazer esse panorama, mostrar um pouquinho para vocês do que um provedor de serviço faz, quais são os diferenciais que você tem que ter em mente para contratar um serviço hoje de internet e contratar através de um provedor adequado.
Alguma dúvida? Everton, just one question. We have seen you had that really good chart showing the different options. I liked. Starlink is closed, isn't it? So you can't, if you have a Starlink antenna, you can't mix and match with other systems. Do you see that as a trend? I believe that. Acho que Starlink, como qualquer outro player, tem espaço no mercado. O mais importante é entender a origem do negócio dessa nova empresa. A Starlink nasceu para atender pessoas desprovidas em áreas remotas. Esse foi o discurso. Hoje atende todo e qualquer segmento que demanda internet. Internet não confiável, mas somente um ponto de acesso. Quando a gente traz para a nossa realidade, um provedor como Starlink, a gente olha com um pouco mais de atenção. Nenhuma empresa nesse segmento é bem vista com viés geopolítico, por exemplo, que você pode a qualquer momento perder um serviço que você contratou, que não é barato, por uma questão de viés político. Então, acho que a Starlink não é uma tendência, mas a Starlink nos ajudou. Hoje, com o marketing Starlink, se a gente for aqui fora na esquina e perguntar quem conhece Starlink, todo mundo levanta a mão e fala, eu conheço. Quem conhece a Google ou outros provedores? Muito pouco, só quem realmente é do mercado. Então, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Mas acho que não é uma tendência, mas eu acho que a inovação tecnológica traz vantagens para os operadores. Isso é notório. Antenas cada vez menores e melhores. Quando você tem mais competição no mercado, você acelera esse desenvolvimento, que é o que a gente vê hoje. Todos os outros demais fabricantes estão correndo atrás para não perderem espaço. Isso é evolução, isso é tecnologia. Brilliant. Obrigado. Oh, sorry. Boa tarde a todos. Eu trabalho com fretamentos. A gente é muito especializado em fretamentos internacionais. Consequentemente, o cliente contrata Wi-Fi. Estava olhando o último recibo, que é a fatura, né, do uso de Wi-Fi. Foi R$12.000 por 1 GB e outro foi R$48.000 por 10 GB. Tudo bem, nosso cliente é um cliente, obviamente, aquele 1% do 1%. Mas quando ele compara com sua conta de casa, que dá R$500, ainda tem Netflix incluso, Disney incluso, ele começa a ser um pouco chateado. Então, a pergunta é muito simples. Quais são as perspectivas para abaixar esse valor conforme a tecnologia seja, né, aprimorada e ao fim, de repente, a questão de densidade de satélites? Qual que é a principal razão por trás de custo tão elevado? Ótimo, boa pergunta. Então, o preço e a comparação com outros provedores, ainda mais provedores residenciais, é inevitável. Não é barato, a internet a bordo não é barato através de um satélite, então você imagina só para explicar por que é mais caro, tá? Uma aeronave hoje em voo, a Mach 0.8, ela consome muito mais energia de um satélite que está transmitindo para aquela pequena antena, uma antena pequena na fuselagem, pela velocidade que o avião está se deslocando, pelo tamanho da antena, comparado com uma antena que está parada na nossa casa. Uma antena que pode ser um pouco maior e está estática. Tá? Isso faz com que o satélite ele consuma mais energia. O satélite ele é programado por X anos, é o tempo de vida dele, e ele tem que faturar. Né? É um ativo, tem que faturar naquele período de tempo um valor mínimo para garantir o negócio da empresa. Quanto maior for a energia do satélite consumida, menor o tempo de vida do satélite.
Isso faz com que o serviço se torne mais caro do que qualquer serviço doméstico. Agora, para a parte da tendência, há 6 anos atrás, nós vendíamos 1 megabyte trafegado na ordem de $8. 1 mega. Uma foto num telefone hoje deve ter 10 mega, depende da resolução. Proibitivo, certo? O que a gente percebe com a evolução? O preço mensal que você gasta, ele fica um pouco menor, você tem uma certa economia no valor, no montante financeiro, mas a entrega ela é outra. Alguns anos atrás, nós entregávamos em kilobytes, nós evoluímos para o megabyte, 1000 vezes a mais. Hoje, nós não vendemos pacotes menores que 1 giga, isso que você falou agora. Você entrega muito mais. As aplicações a bordo demandam mais, nós entregamos muito mais. Então, se você pagava 5 anos atrás 10 e consumia, no máximo, alguns e-mails, hoje você paga 8, vamos falar assim, o número, só para exemplificar, você paga 8, mas você vê Netflix, você faz videochamada, você faz muito mais. Então, o preço ele continua sendo alto porque o negócio satelital, o segmento, ele é custoso, ele é caro para lançar um satélite. Cada vez mais esse custo cai. A SpaceX nos ajudou muito nisso, quer dizer, ajudou a todos nós, no custo de lançamento dos satélites. Então, isso tem barateado o custo do satélite. Em médio prazo, isso deve cair cada vez mais. O satélite vai ficar mais barato para ser construído, mais barato para ser lançado, consequentemente o custo deve ficar menor. Mas a entrega vai ser cada vez muito maior para atender a demanda. Um ponto, só complementando a tua pergunta, mas saindo um pouco do serviço, uma grande mudança nesse mercado é o equipamento. Isso sim, isso é notório. Alguns anos atrás, para nós instalarmos um equipamento a bordo, custava 800, $1 milhão. Muito caro. Bem, todo mundo instalava porque é o que tinha. Hoje nós conseguimos instalar equipamentos muito melhores, muito superiores em termos de tecnologia, de entrega, de velocidade, de banda, por 200 mil. Isso foi um benefício imediato da tecnologia. O serviço começa a cair, mas demora um pouco mais. Agora, a instalação, o hardware, já está muito mais barato hoje, muito mais. Great, thanks very much, Obrigado. Obrigado.